Bom, vamos lá, oitavo ano. Vamos continuar então a nossa matéria. Os últimos vídeos nós falamos de estatística. Mostrei para vocês o que era uma variável na estatística. Nós vimos que existem variáveis quantitativas que você pode contar, pode ter vírgula, pode não ter. Aí divide em dois tipos, discreta e contínua. Discreta não tem vírgula, contínua tem. E também tinha variável qualitativa, que pode ser ordinal ou nominal. Tudo bem? Ordinal que tem a ver com ordem, nominal que não tem a ver com ordem. Tá bom? Agora que nós vimos todas essas coisas, nós vamos fazer o quê? Distribuir a frequência com que essas coisas aparecem. Então, por exemplo, se eu fizer uma pesquisa, sei lá, país que gostaria de viajar, eu coloco aqui, sei lá, 10 países para vocês escolherem. Aí, uns vão escolher, sei lá, França, o outro vai escolher Argentina, o outro vai escolher, sei lá, Alemanha, o outro vai escolher Egito, Grécia, Itália, e vai indo. Depois de terminar, depois que eu tiver tudo isso, eu consigo organizar tudo isso em uma tabela, tá bom? Por que é legal organizar numa tabela? Porque a tabela você bate o olho, pronto, você já sabe a informação. É muito mais rápido do que texto, tá? Então a tabela é um jeito muito legal de organizar informações. Então as informações podem ser organizadas em texto, pode ser organizado em tabela ou pode ser organizado em gráficos, que é uma aula que está um pouco mais para frente, tá bom? Então vamos lá. Distribuição e frequência. Pode-se definir a frequência como a quantidade ou como a porcentagem de vezes que uma variável aparece. Então, às vezes a gente vai querer a quantidade pura, sem porcentagem, às vezes a gente vai querer saber da porcentagem que alguma coisa aparece. Tipos de frequência. Tem esses quatro aqui, ó. Então, existem 4 tipos de frequência. Esses dois aqui são números absolutos, são números. Simplesmente eu estou contando quantas vezes aparece a minha variável. Aqui é porcentagem. A porcentagem não é eu contar quantas vezes aparece. É eu fazer essas vezes que aparecem dividido pelo total e multiplicar por 100. Tá bom? A gente vai fazer aqui. Então vamos lá. Frequência a gente vai chamar de F. Todas as vezes que eu colocar F na minha tabela, é a frequência. Frequência acumulada, eu vou chamar de FA. Frequência acumulada. Frequência relativa, eu vou chamar de FR. E frequência relativa acumulada, FRA. Tá bom? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Considere a variável grau de escolaridade, ou seja, quanto tempo as pessoas estudaram. Inclusive, grau de escolaridade é uma variável qualitativa ordinal. Ordinal, porque necessariamente a pessoa que faz a graduação, que é a faculdade, tem que ter feito ensino médio. Quem faz ensino médio tem que ter feito ensino fundamental. Não tem como alguém que sai do fundamental e vai direto para a faculdade, tá? Não tem como. A não ser, sei lá, que a justiça permita. A pessoa às vezes é superdotada, então às vezes aparecem os casos, né, de algumas pessoas com 15 anos que estão na faculdade. Por quê? Porque um juiz foi lá e fez o teste. Não, realmente o cérebro dessa criança é diferenciado, é um pequeno gênio, vamos dar essa liberdade para ele. Tá? Isso está previsto em lei, então o juiz vai lá e autoriza. Mas fora esses casos que a gente vai dar uma ignorada, fora esses casos, vai ser do jeito que eu falei, tá bom? Então vamos lá, grau de escolaridade. E monte uma tabela de distribuição de frequência, que é isso aqui, ó. Distribuição de frequência, sabendo que há. Então olha só, classe. 18 alunos no ensino médio. Então vem aqui, ó, ensino médio. 18 alunos, essa é a frequência com que aparece. Que mais? 14 da graduação. Graduação, turma, graduação é simplesmente a faculdade. A faculdade, na verdade, se chama graduação. Quando você termina uma faculdade, você termina uma graduação. Tá bom? 14 da graduação. 10 alunos do mestrado. Tá aqui, 10 alunos do mestrado. O que é mestrado? É uma pós-graduação.
pós-graduação. É quando você pega, você se formou em uma determinada profissão e dentro da sua profissão você gosta de um assunto. E você fica 2 anos estudando um único assunto, que é para se tornar especialista naquele assunto, tá bom? Então 10 alunos de mestrado. E 8 alunos de doutorado. O que é doutorado, turma? Depois que você terminou o mestrado, se você quiser, você pode fazer o doutorado. Geralmente se faz na mesma área de estudo. Então você fica 2 anos estudando aqui e mais 4 anos estudando aqui. Então você ficaria no total 6 anos estudando um assunto. Então, por exemplo, médico. O médico foi lá, se especializou em cardiologia, mas ele não quer só ser um cardiologista. Ele quer entender perfeitamente aquela doençazinha lá. Então ele vai lá e faz um mestrado, depois ele faz um doutorado, tá bom? Então tá aqui, ó, montei a minha frequência. Se vocês repararem, 18 mais 14 mais 10 mais 8 vai dar 50, tá? Isso aqui eu fiz para dar 50. Então aqui, ó, se eu colocasse aqui um total, ficaria 50, tá bom? Agora, frequência absoluta, ó, frequência acumulada. Frequência acumulada. Turma, quantos alunos tem de doutorado? 8. De mestrado, 10. Só que no total tá dando 18. Olha lá, 10 mais 8. 18. Aí aqui, ó, é 14 com mais 18. 14 mais 18, 18, 19, 20, 21, 22, 32, né? 32. E aqui, por último, 18 mais 32, que tem que dar, obviamente, o total, 50. Então, a frequência, turma, é simplesmente quantas vezes aparece a variável. Quantas vezes aparece a variável do doutorado? 8, que são 8 alunos do doutorado. Agora, a frequência acumulada, a gente começa do que tem menos, por isso que eu coloquei primeiro aqui o doutorado, e depois a gente vai somando. Então, por exemplo, o mestrado tem 10, então eu faço 10 mais 8, 18. Aqui tem 14, eu faço 14 mais 10 mais 8, 32. 18 mais 14 mais 10 mais 8, 50. Tá bom? Próximo é frequência relativa. O que ele está querendo? Porcentagem. Vamos lá. Doutorado, 8. Isso daqui é o quanto tem de alunos de doutorado. Só que 8 sobre o total, que é 50, vezes 100. Se a gente fizer essa conta aqui, ó, vai ficar 800 dividido por 50, ou você pode cortar os zeros. De qualquer forma, vai ficar 16%, turma. Então, ó, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. 16%. Então, como que eu faço porcentagem? Deixa eu colocar aqui no rascunho. Porcentagem é variável sobre o total vezes 100. Então, o total, nesse nosso exemplo, o total de alunos, 50. Para o doutorado, 8. Então, 8 vezes 100, 800. 800 dividido por 50, 16. Aí dá 16%. Deu para entender? Então, olha lá. Frequência relativa. A frequência relativa é de porcentagem. Então, vai ficar 10 sobre 50 vezes 100. Olha lá, vezes 100. Se eu fizer essa conta aqui, deixa eu apagar para caber direitinho. Se eu fizer essa conta, vai dar 20%, turma. 20%. Aqui ficaria 14 sobre 50 vezes 100. Ó. 14 sobre 50 vezes 100. Na ordem que você quiser, vai dar 28%. E esse último ficaria 18 sobre 50 vezes 100. Daria 36%. Então, percebam, frequência é só quantas vezes aparece. Porcentagem, eu tenho que seguir essa formulinha. Vocês aprenderam, na verdade, lá no 6º ano, né? Então, olha lá, ó, é um número sobre o total vezes 100, você tem porcentagem.
frequência relativa, olha lá, relativa, então é porcentagem, só que acumulada. O que é acumulada? A gente tinha que ir somando. Então, o primeiro era 16, ó. O segundo é 20 mais 16, 36. Ó, era esses dois juntos, ou esses dois, se você preferir. Esse terceiro, ó, era isso daqui, ou todos esses juntos. Então, vai ficar 28 mais 36. Usem rascunhos se precisar, tá, classe? Eu sou bom de conta de cabeça, ó lá. 14, 3, 6, 64%. Que é isso mais isso aqui, tá bom? Ou isso mais isso mais isso. Agora, 36 mais 64, óbvio que teria que dar 100%, tá bom? Então, tá aí, isso é distribuição de frequências, tá? Dá uma pausa no vídeo.